Ai, perfeito. Ah, ainda bem que você me avisou. Obrigada, viu? De nada. Realmente eu esqueci. Até aqui tudo bem, pessoal? Deu para entender, então? O sabotador ele teve uma função importante na nossa vida quando na infância, porque nós não tínhamos recursos emocionais para lidar com toda a carga que vinha sobre nós. Então, às vezes, a criança estava ali num ambiente de muita briga dos pais, por exemplo, um ambiente muito agitado, muito turbulento. Então, o sabotador ele foi entrando na vidinha daquela criança para protegê-la de um colapso emocional, já que ela não tem ainda recursos internos para lidar com aquilo. Então ele teve uma função importante. A questão é que chega um momento da vida da pessoa que aquilo não faz mais sentido, aquele padrão não deveria mais estar ali. Por quê? Porque ao invés de impulsionar, de proteger, lembra da criança de um aninho? Ao invés de proteger aquela criança aos 4 anos, ele está limitando a criança de fazer certas atividades, ele está limitando aquela criança de brincar livremente, de saltar com mais leveza, de experimentar ali uma brisa, né, batendo no rostinho. Então, o sabotador teve uma ação importante na infância, porém, chega um determinado momento da nossa vida que nós temos que nos questionar e perguntar: esse padrão de comportamento, esse padrão emocional ainda faz sentido para mim? Se não, a gente vai precisar entender como ele age, o que que eu faço em detrimento dele e o que que eu preciso fazer então para modificar esse padrão de comportamento, tá? Bom, de um lado nós temos os sabotadores, do outro lado nós temos o sábio. O que que é o sábio, então, que está dentro de nós, ali na nossa cabecinha? É a parte mais inteligente e profunda de uma pessoa que busca o crescimento e a evolução. É capaz de enfrentar desafios como oportunidades e dádivas, em vez de os ver como obstáculos. Possui 5 grandes poderes: curiosidade, empatia, inovação, escolha de valores e capacidade de agir com decisões sem a interferência dos sabotadores internos. Recebemos esse baita presente que é o sábio na nossa vida. Eu costumo dizer que os sabotadores é uma voz que berra, que grita nos nossos ouvidos, enquanto o sábio é aquele gentleman, é aquela voz doce, que sussurra. Para a gente conseguir ouvir essa voz de sabotadores, é necessário, deixa eu só mutar aqui, é necessário a gente silenciar ou diminuir o valor desse o volume desses sabotadores para a gente conseguir ouvir o nosso sábio. Então, o nosso sábio são aqueles recursos que nos impulsionam na vida, que nos posicionam de maneira protagonista da vida. Então, é aquela voz que, quando você está diante de um desafio, de algo muito difícil que você está enfrentando, você fala: pera, deixa eu estudar sobre isso e entender as possibilidades que são apresentadas para mim, ao invés de eu entrar em desespero, ao invés de eu entrar numa murmuração, ao invés de eu achar que a vida acabou para mim. O sábio é aquela voz que faz você exercer uma empatia ao invés de criticar as pessoas, criticar as circunstâncias, criticar a você mesma, inclusive. Ele te faz agir através de inovação, de pensar maneiras criativas, de maneiras diferentes. As pessoas que conseguem, né, usar esse sábio conseguem criar, inclusive, negócios muito diferenciados, ferramentas muito diferenciadas, porque ela não se limita com as circunstâncias, ela não deixa que nada faça com que aquilo tenha algum impacto emocional na vida dela, no sentido de paralisá-la. Então, é isso que a gente quer. Trazer as pessoas de um padrão de sabotador para o padrão do sábio, porque o sábio liberta, o sábio faz a gente sempre olhar para a possibilidade, para as oportunidades, para o protagonismo que naturalmente está em nós, mas escondido a 7 chaves. Ok até aqui? Fazendo sentido para vocês? Maravilha. E aí a gente vai falar agora do QP, que é o quociente da inteligência positiva, que é um dos testes que vocês fizeram ou vão fazer daqui a pouquinho, fala sobre o QP. O que que é o QP? É a porcentagem de tempo em que sua mente age como sua amiga ao invés de sua inimiga. Em termos percentuais, o QP varia de 0 a 100, onde um QP de 75 indica que sua mente age em seu favor durante aproximadamente 75% do tempo e sabota você durante os 25% do tempo. O QP é crucial para entender quanto de seu verdadeiro potencial você realmente alcança, pois determina a força relativa entre os modos positivos e negativos da sua mente. Então vejam bem, aqui é muito legal porque ele tem um indicador para a gente, né? E isso ajuda a gente a nortear
a nossa devolutiva, por exemplo. A gente vai fazer o teste daqui a pouquinho, mas, por exemplo, quando o QP dessa pessoa tá abaixo de 75, a gente já começa a pensar que essa pessoa pode estar em algum sofrimento, né? A gente fala assim, só, licença um minutinho. Perdão, a garganta hoje tá daquele jeito, tá seco aqui o clima e tá tudo bem ardido. Então, quando o QP ele tá até Desculpa, 70, Michele. 75 ali, a Michele, gente sabe que a Michele, pessoa, ela provavelmente sabe Michele. que tem um sabotador, mas ela tá num processo ali de, eu sei que eu tenho um padrão de sabotador, mas eu tô conseguindo caminhar. Quando ela tá de 50 a 60, mais ou menos, significa que essa pessoa ela tá tendo um possível sofrimento, ela tá ainda num conflito entre eu sei o que precisa fazer, mas não consigo ir para ação, não tô conseguindo agir. E quando tá abaixo de 50, a pessoa tá sentindo algum sofrimento. Ela pode estar ali passando por um momento de dor, de conflito emocional. Ela pode estar paralisada em detrimento das situações. É como se ela tivesse cega, é como se ela não tivesse enxergando as possibilidades, as oportunidades, ela só tá enxergando o que tem de negativo, o que tem de ruim na vida dela. Tem gente de mãozinha levantada, pode falar. Sou eu, Elizabeth. Você está citando, e ainda mais que eu conheço Indaiatuba, realmente é muito seco. Para que não haja um sofrimento maior, porque você ainda tem uma hora a mais, se você tiver preprimento de óleos essenciais, passe imediatamente, ou então uma lavanda, ou deixe do seu lado para que você não passe por essa situação da sua voz e garganta e esforço. Por Ah, gentileza, desculpe. muito Só para obrigada, viu, poder te querida? Tá ajudar. bem seco aqui hoje mesmo. Eu liguei um umidificadorzinho aqui, vamos ver se vai agora. Obrigada pelo carinho, viu? Então, gente, aqui é bem importante da gente compreender, porque a gente está falando. Então, essa é a primeira avaliação que a gente vai ajudar o nosso mentorando a fazer, tá? Então, só recapitulando aqui. Se ele está acima de 70, 75%, significa que aquela pessoa está conseguindo caminhar apesar dos sabotadores. De 50 a 70, ela tem consciência dos sabotadores, mas ela ainda tem ali uma dificuldade entre eu sei o que precisa fazer, mas não estou conseguindo agir. E abaixo disso, ela está passando por um momento de sofrimento, ela está passando por um momento de paralisia, de autossabotagem, de procrastinação. Aí a gente vai, ao longo da nossa aula aqui, entender, né, um pouquinho mais dos padrões e a gente vai falando mais sobre isso. Bom, e agora vamos conhecer os bichinhos, né? Os sabotadores. Então, lá no topo a gente tem o crítico, que é o chefe da gangue, como eu costumo chamar. Ele é um padrão universal. Todos nós temos o crítico e ele tem até uma função positiva aí conosco. Ele nos ajuda, né, até aquele chat Simancol, a olhar para a gente e ver se tem pontos de melhoria. Ele tem um padrão ali que é positivo. A questão é que quando ele está em evidência, quando ele ultrapassa, né, do limite, ele tem uma atuação negativa em nós e não mais positiva. Ele faz o quê? Ele começa a encontrar em nós, faz a gente encontrar defeitos em nós mesmos. Então é aquele chicotinho, né, que a gente fica ali. Ah, eu não consigo, eu não sei, né? É sempre na minha vez, porque é sempre eu que dou errado. Eu tô precisando melhorar isso, melhorar aquilo. Só enxergo o negativo. A gente tá falando sempre dos exageros aqui, tá? Faz a gente encontrar defeitos nos outros. Então a gente começa a procurar absurdamente defeitos nas pessoas. É o marido que a gente começa a olhar só o que tem de negativo. É os filhos que a gente começa a se encasquetar lá com algum comportamento que a gente não gosta. É nos colegas de trabalho que a gente começa a ficar inquieto, né? Aquilo começa a incomodar a gente. E nas circunstâncias, eu não faço porque pandemia, eu não faço porque eu tenho poucas horas de sono na noite, tô com filho pequeno em casa, eu não faço porque eu não faço, eu não faço, eu não faço. A gente começa a dar desculpas através das circunstâncias. Quando a gente fala de sabotadores, especialmente num espaço como esse aqui, né? A gente está colocando um holofote nesses padrões, tá? Porque vocês vão perceber que existe uma linha muito tênue em um comportamento que você fala, pô, mas esse comportamento não pode ser positivo? Vamos lembrar que o nosso sabotador geralmente é a nossa maior potência, onde a gente mais brilha. Mas quando ele está em desequilíbrio, ele sabota a gente, ele passa a rasteira. A gente vai entender falando de cada um dos padrões.
Então, aqui, o que que é importante a gente entender? Todo mundo tem o crítico, todo mundo. Ele é o único sabotador que é universal, que é essa voz que vai procurar defeito em mim, nos outros e nas circunstâncias, tá? É aquela voz que vai fazer comparações e enxergar as circunstâncias como ruins, ao invés de buscar oportunidade. Então, isso precisa ficar muito claro também para todo mundo, porque todos os nossos mentorandos vão chegar com o crítico alto, por exemplo. Bom, vamos imaginar que o crítico resolveu colocar fantasias aí para se apresentar para a gente. Então, a primeira fantasia, o primeiro personagem que ele vai colocar é a vítima. A vítima é aquele padrão que foca em sentimentos dolorosos como uma maneira de conquistar empatia e atenção. Sabe aquela pessoa que, para 5 respostas que você dá para o problema dela, ela te apresenta mais 10? A gente fica até cansado de conversar com uma pessoa dessa, porque você fala: gente do céu, não é possível. Eu tô enxergando de longe que não é tudo isso e a pessoa não enxerga. E ela não enxerga mesmo, gente. Por quê? Porque o que tá por trás desse comportamento vitimista é essa busca por empatia e atenção. O ganho que ela tem é ter a empatia e a atenção das pessoas. Porque num primeiro momento você até fica com dó dessa pessoa mesmo. Você fala, gente, né? Que judiação, o que que tá acontecendo? Por que que a vida dela não vai, não acontece, né? Não anda, né? Então, saiu a tela para vocês, não? Voltou? O Zoom fez alguma atualização aqui e Voltou. tirou tudo. Então, aqui, esse padrão é isso. A pessoa fica no vitimismo e o ganho que ela tem de estar no vitimismo é conquistar empatia e atenção. Outro personagem que o nosso crítico vai vestir é o esquivo. Se concentra no que é prazeroso, procrastina e foge das tarefas difíceis e conflitos. Aqui é aquela pessoa que não consegue enfrentar nada de ruim de frente. Então você fala pra ela, precisamos conversar, ela começa a te dar bolo, né? Ah, vamos falar assim, não, depois a gente fala, depois a gente vê. Se ela achar que essa conversa tem algum ponto de atenção, se ela imaginar que essa conversa vai trazer algum tipo de problema pra ela, ela começa a enrolar pra conversar com você. É aquela pessoa que não pega o problema para resolver, ela vai colocando embaixo do tapete, aquilo vai virando uma bola na vida dela, porque ela se concentra só em fazer coisas legais, só em fazer coisas que trazem conforto para ela. É aquela pessoa que não sabe encarar e lidar com o desconforto. Outro padrão que ele veste, né, outro personagem é o insistente. O insistente é aquela pessoa que tem uma necessidade forte de perfeição, de ordem e organização levadas a sério demais. Nada pode estar fora do lugar. Tudo tem que estar milimetricamente organizado. O cenário tem que estar perfeito para eu poder começar. Sei lá, eu tô com a expectativa de começar a movimentar redes sociais. Enquanto não chega o tripé, não sei o que lá, o microfone XPTO, o cenário não tiver não sei o que, eu não vou gravar o vídeo. Eu começo a gravar o vídeo. Se eu gaguejei, eu paro, já gravo de novo. Eu gasto 3 horas gravando um vídeo que eu levaria 15 minutos, porque na minha cabeça tem um padrão de perfeição, de ordem extrema. Então eu não consigo muitas vezes me colocar em movimento, porque esse padrão fala que nunca tá bom. Sempre vai ter um perfeito do perfeito do perfeito. Seria o Acho que perfeccionista, Michele? como Seria um perfeccionista aí? é parecido com o perfeccionista, tá? É aquilo que eu falei pra vocês do tênue dos comportamentos, né? Porque o perfeccionismo, ele até é bom, né? São pessoas mais caprichosas, mais detalhistas ali. A questão é quando isso passa de um limite, e aí você usa isso como uma desculpa, mas você percebe que é um padrão que começa a te travar. Você não consegue fazer um projeto, porque se não tiver nesse padrão que tá só na sua cabeça, não funciona. E aí você conversa com outras pessoas e a pessoa fala: Nossa, mas tá impecável a aula que você montou, por exemplo, entende? Você vai lá, apresenta, a pessoa fala: Olha, vai fundo. Aí você fala: Não, eu não vou marcar ainda essa aula, porque tá faltando isso, aquilo outro. Então você começa a dar um monte de desculpa, e não é que você tá dando desculpa porque você não quer fazer, é que na sua cabeça o teu pensamento tá dizendo pra você que não tá pronto, que não tá bom, não é uma coisa que você faz assim no sentido de com consciência, eu quero dizer, tá? É esse padrão mental que tá instalado na sua cabeça. Então eu falo pra você, Josi, tá maravilhoso. Você vai ficar lisonjeada, mas aquilo não te convence que tá legal. Porque tem essa voz falando pra você, ela tá falando isso só porque ela não domina o assunto. Então pra ela tá bom, mas ó, você que domina, e aí ela vai te contando um monte de historinha pra você paralisar, tá?
Depois nós temos o padrão do prestativo. Tentativa indireta de conseguir aceitação e afeição por meio de ajuda, agrado, resgate ou elogio a outros. Esse sabotador aqui é uma coisa de louco, porque é aquela pessoa super fofa que quer fazer tudo por você. Ela tá o tempo todo te elogiando. Ela faz. Ela parece muito gentil, ela parece muito generosa. Até que chega uma hora que ela estressa e você fala: Uai, estressou por quê? Porque ela não estava fazendo aquilo com genuidade. Ela estava fazendo, na verdade, buscando a sua aprovação, buscando um confete, buscando até que você fizesse igual por ela. Só que isso não fica claro. Então vira uma confusão, dá um ruído nessa comunicação. Porque ela faz. Eu lembro há muitos anos atrás, quando eu estava começando a entender isso aqui, não entrava na minha cabeça. Esse aqui é um dos meus sabotadores, infelizmente. E aí não entrava na minha cabeça por quê que era ruim ser assim. Por que que era ruim a gente servir as pessoas e agradar as pessoas? Até que um dia caiu minha ficha. Eu estava trabalhando aqui no meu ambiente de trabalho, estava em casa, na verdade, no mini escritório que eu tinha. E eu trabalhei até tipo 1h30 da manhã. Na época os gêmeos eram pequenininhos, então eu tava exausta. Cuidei deles o dia inteiro e à noite fui trabalhar. E meu marido tava no quarto, no celular ali, na caverna do nada, né? Esse horário. Eu terminei e aí a minha cabeça já falou assim: Poxa, nem pra me oferecer um chá, né? Tá vendo que eu tô até agora trabalhando? A voz falou aqui dentro. Passei no quarto e falei pra ele: Vou tomar um chá, você quer? Ah, eu aceito. Nossa, pensa na fúria de Dante dentro do ser humano. Na hora, a voz falou assim: Olha só, além de não te oferecer o chá, ainda aceita. É muito folgado mesmo. E aí eu fui pra cozinha batendo o pé pra fazer o raio do chá. Enquanto eu tava fazendo, caiu a ficha. Eu falei: Pera, se eu queria que ele me servisse com um chá, por que é que eu não disse pra ele: Amor, por gentileza, você poderia fazer um chá? Porque eu tô cansada e queria relaxar um pouquinho. Esse é um padrão de sabotador, entende? Eu fui fazer o chá, mas na verdade eu queria que ele entendesse que eu queria que ele fizesse o chá. Mas, gente, como é que um ser humano que tá fazendo uma outra coisa, tá num outro ambiente, tá num momento de descanso, de relaxamento, vai entender que este ser humano quer ser servida, quer ter um chá? E aí eu percebi que era o padrão de sabotador. Aí também eu falei, aí eu entrei numa competição com ele. Falei, eu vou te mostrar que eu sou mais que você, sabotador. Aí, em vez de servir só um chá, eu montei uma mesa, já coloquei geleia, bolacha, chamei ele pra tomar o chá. Ele falou, nossa, mas não era só um chá? Falei, amanhã eu te explico. E aí depois, né, expliquei pra ele, ele falou, puxa, nem passou na minha cabeça que você queria tomar um chá. Se eu tivesse falado, faz um chá pra nós, eu teria feito tranquilamente. Aqui não é um hábito nosso. Então é dessa forma que entra o sabotador. Ali caiu a ficha pra mim, mas se não tivesse caído, no outro dia eu ia estar remoendo isso. É porque eu faço tudo pra todo mundo, ninguém faz nada pra mim. Sempre sou eu cuidando de todo mundo. Eu tenho 3 homens, né? 4, né? Marido e três meninos. Então é muito comum essa fala de se eu não faço, ninguém faz por mim. Ninguém olha pra única mulher que tem em casa e lá, e fica essa falação que deixa as pessoas constrangidas, deixa as pessoas se sentindo obrigadas a retribuir as coisas que eu faço por elas. Então não é genuinamente que eu as sirvo, que eu faço as coisas. É porque no fundo eu quero algo em troca. Então isso é um padrão de sabotador, não um padrão de doação. Então dei esse exemplo que às vezes fica mais fácil da gente entender, tá? Hipervigilante, esse aqui também é horroroso. É uma ansiedade contínua e intensa quanto a todos os perigos da vida e foco no que pode dar errado. A pessoa gasta energia pensando no que vai dar errado, no que pode acontecer. É aquela pessoa que está atravessando a rua a 200 quilômetros de distância, do cachorro e já está chorando porque o cachorro, na cabeça dela, pode ser atropelado. E o cachorro tá nem olhando para a cara dela. Esse padrão gasta muita energia mental e traz, fisicamente, traz um cansaço. Fisicamente, ele traz ali uma baixa de energia, ele traz estresse, ele traz ansiedade, porque a pessoa fica o tempo todo ali ligadona nas coisas que podem dar errado, nas coisas que não podem acontecer. Então, por exemplo, ela marca uma festinha de aniversário da criança, ela já começa a pensar que horas que vai começar a chover, aí ela vai na internet ver que horas que vai começar a chuva, aí ela já vai ligar para encomendar uma tenda. Ela começa a ficar meio paranoica com essa questão da vigilância dela, tá? Hiperracional. Foco intenso e exclusivo no processamento racional de tudo, incluindo relacionamentos. Essa pessoa tem muita dificuldade em entrar em contato com as suas próprias emoções. Então, de maneira inconsciente, ela entra numa negação.
Ela não sente tristeza, ela não sente ódio, ela não sente raiva, mas ela também não sente alegria, também não sente amor, também não sente compaixão. Ela parece um robô, sabe? Aquela pessoa que você fala, gente, como o fulano é frio? Como é que pode ser assim? Porque, na verdade, ela tá num padrão de sabotagem. Ela acha que negando as emoções, negando os sentimentos, que na cabeça dela são distrações, ela vai performar mais, ela vai alcançar mais resultados. Mas ela não se dá conta que ela também tá bloqueando os outros sentimentos positivos da vida. Então tá sempre mal-humorada, tá sempre pra baixo, tá sempre desiludida, tá sempre em contato com coisas negativas. É uma pessoa que não consegue experimentar as coisas da vida de maneira natural. O padrão do inquieto raramente fica em paz ou satisfeito com a atividade do momento. Está em constante busca de maior excitação. Então, quem tem esse sabotador, sei lá, batalhou para comprar um carro. Ele nem desfrutou desse carro que ele acabou de comprar, ele já tá pensando na moto que ele vai comprar. E aí ele já se enfia em outra dívida, ou ele começa a fazer outros projetos para ganhar mais dinheiro. Ele não desfruta das coisas, porque ele quer adrenalina, é o que move ele. Ele quer aquela coisa da novidade o tempo todo. Então ele quer se sentir com essa adrenalina lá em cima.